O capitão Elias Voss estava tendo um dia difícil quando uma mulher extraterrestre ofereceu-se para consertar sua nave. Tudo começou com uma corrida de carga de rotina, um simples pagamento e um salto curto para outro sistema. No entanto, a infinita crueldade do universo decidiu que hoje seria o dia em que sua nave, a Starray, o trairia. Enquanto ele assobiava uma velha melodia de espaçador, enquanto voava pelo Kuiper Drift, seu console piscou com alarmes vermelhos, barulhos ensurdecedores vindos da sala de máquinas, e algo mais que não pertencia ali. Máquinas nunca deveriam ser feitas. Então, a tempestade iônica atingiu. Elias lutou contra isso, mas era como tentar surfar um tsunami com uma caixa de papelão. Os controles travaram, os propulsores falharam, e a gravidade assumiu o controle. Pouco antes do impacto, Elias lembrou-se do turbilhão laranja brilhante das nuvens de tempestade e da voz cada vez menos útil de sua IA a bordo, Pip. Prepare-se para o impacto, Pip tinha dito naquele tom suave e frustrantemente calmo. Uau, não pensei nisso. Aqui estava ele, o errante das estrelas meio enterrado no solo, obsidiana de uma lua que não reconhecia seu casco rachado, seus sistemas fritos e seu exterior outrora orgulhoso, agora parecendo uma lata amassada. Acima dele, a tempestade rugia, lançando luzes laranja e roxas piscantes pelo terreno irregular, e torres imponentes de rocha negra se erguiam no céu como os dedos de algum deus antigo adormecido. Fungos bioluminescentes se agarravam às falésias irregulares, pulsando com uma luz azul sinistra, e quando Elias disparou de volta, ele se viu nessa situação. Eleazar gemeu e se virou de costas, olhando para as nuvens giratórias. A leitura de oxigênio no capacete piscou um irritante 15% restante, o que era subótimo. Com grande esforço, ele se levantou e avaliou sua situação. Suas comunicações haviam morrido, seu sinalizador de emergência havia quebrado, e seu kit de sobrevivência havia sido jogado em algum lugar nos destroços. A única coisa boa era que ele ainda não tinha sido empalado pelos destroços. Está bem, chefe, ele sussurrou para si mesmo. Você já sobreviveu a coisas piores. Lembre-se disso. Elias soltou um suspiro enquanto uma nuvem de poeira passava por ele, sinalizando uma mudança nas circunstâncias. Isso não era apenas uma aterrissagem ruim ou uma dor de cabeça burocrática. Era uma sentença de morte. De repente, ele avistou uma figura parada na borda dos destroços, com os braços cruzados. Ela era alta, esbelta e claramente alienígena. Sua pele violeta brilhava na luz fraca, dando-lhe a aparência de ser composta de líquido. Seu longo cabelo escuro flutuava ao vento como fios da meia-noite, e seus olhos, duas nébulas profundas e infinitas, cheias de um divertido silêncio, fizeram o coração de Elias, já acelerado, tropeçar. Ele piscou e esfregou os olhos, e ela ainda estava lá. Ótimo! Ele sussurrou. Ou estou salvo, ou prestes a ser comido 50-50 de chances. Você bateu feio, disse a mulher extraterrestre, e Elias piscou mais uma vez. Com licença. Ela se aproximou com elegância e graça a seus movimentos fluidos e graciosos. Já vi minha cota de locais de acidentes, mas este está particularmente desorganizado. Com um gesto preguiçoso da mão, ela apontou para os destroços da nave. Você sequer tentou pousar direito, Elias a encarou com incredulidade. Claro, posso voltar no tempo e consertar isso. Talvez da próxima vez eu até estenda um tapete vermelho. Seus lábios tremiam de sarcasmo, uma característica humana. Você não diz isso. Elias perguntou, quem é você? Ela o estudou de perto antes de falar. Ela olhou para os destroços e afirmou, sua nave está danificada. Ele então gesticulou ao redor e disse, ok, Zira, você vai viver aqui nesta adorável rocha da morte por enquanto. Ela então acrescentou, uau, você está cheio de observações úteis, não é? Uau,
Você está cheio de observações úteis, não é? O olhar de diversão, aqueles olhos cósmicos, retorna com outro brilho. Vou conseguir consertar isso. O quê? E elas disseram com a voz congelada no tempo. À medida que se aproximava da nave, ela passou os dedos pelo metal retorcido do casco. Seu núcleo de propulsão está fraturado. Seus estabilizadores estão desalinhados. Você tem vários circuitos com falhas. Você pode consertar tudo isso. Sim, eu percebi. Elias estreitou os olhos em alívio. Ele não ia sufocar nesta rocha abandonada. Em resposta, Zer virou-se para ele e disse: Você deve me levar com você. Elias hesitou pensando: Isso é justo. Se ela estava: Desculpe, mas minha falta de oxigênio deve ser pior do que eu pensava, porque eu juro que você acabou de dizer que será minha companheira. Zer repetiu como se estivesse discutindo o clima. Elizabeth soltou uma risada curta e incrédula. Você está brincando, ela piscou. Eu não brinco sobre acasalamento. Estamos ambos presos aqui, então é compreensível que ela quisesse ir embora. Posso lidar com isso, ele disse lentamente. Uma vez que deixarmos este mundo, você será minha companheira. O silêncio era ensurdecedor. Oh, não, isso não está certo, disse Elias fracamente. Então, para esclarecer o acordo, é que você conserta meu navio, eu levo você comigo, e em troca eu ganho um companheiro. Tá. Elias passou a mão pelo rosto e disse: Escuta, aqui está o acordo. Zer levantou a mão e perguntou: Você quer continuar respirando? Elias congelou. Ele está sendo ameaçado pelo meu suprimento limitado de oxigênio. Zira apontou para a nave e disse: Eu tenho os meios para consertá-la. Este é um arranjo mutuamente benéfico. Soltei um suspiro agudo. Acho que mutuamente benéfico é uma maneira de descrever um casamento espacial involuntário. Zira sorriu e caminhou em direção aos destroços onde, enquanto Elias observava seu trabalho, seus pensamentos correram. Ele ainda não tinha morrido, mas já tinha estado em algumas situações seriamente duvidosas. Houve a vez em que ele aceitou um trabalho de contrabando para uma remessa de criaturas agressivas, semelhantes a águas-vivas. A vez em que confundiu as vestes cerimoniais de um embaixador com um roupão de hotel gratuito, levando a uma crise diplomática que durou uma semana. E claro, houve a vez em que ele perdeu sua nave em um jogo de pôquer de alto risco apenas para recuperá-la no jogo seguinte. Era um novo ponto baixo para Elias, que sentava-se em um pedaço de revestimento quebrado, com os braços cruzados, observando Zira trabalhar em sua nave. Zira havia puxado uma seção da fuselagem com a facilidade de alguém descascando uma laranja, revelando a bagunça de fiação queimada por baixo. Seus dedos longos se moviam com uma precisão sem esforço tecendo, e todos os outros na mesa eram ainda piores em blefar do que ele. Fios prateados brilhavam entre os circuitos que não deveriam ser consertáveis. Ele se esforçou para ver o que ela estava fazendo, e ela respondeu sem olhar para cima. Bioengenharia, onde metais vivos se adaptam ao seu ambiente. Nosso povo constrói e repara através desses materiais. Ela segurou uma mecha da substância cintilante que deslizou como líquido entre seus dedos antes de endurecer em um fio sólido. Ela piscou e ele entendeu. Ela sorriu e voltou ao trabalho dizendo: O design da sua nave está desatualizado e é ineficiente. Desculpe, princesa. Reparo de automóveis. Mas nem todos têm acesso a metal autorregenerativo. Alguns de nós têm que se contentar com a boa e velha engenharia humana. Zira pressionou um botão e a seção de fiação que ela acabara de reforçar voltou à vida. Os painéis de controle dentro da cabine zumbiam com energia renovada. Ela estreitou os olhos e disse: Sinto que você fez um trabalho ruim. A percepção é subjetiva. Ela disse claramente, se divertindo.
Elias suspirou e olhou para a tempestade acima. Não tinha diminuído desde que ele chegara. Um turbilhão constante de fúria elétrica. Então, há quanto tempo você está preso aqui? Sierra hesitou antes de responder. Em seguida, sentou-se sobre os calcanhares. 82 ciclos. Elias franziu a testa. Traduz-se em aproximadamente 6 dos seus anos padrão. Seus olhos se arregalaram. Você está presa aqui há 6 anos, certo? Elias a encarou perguntando-se como ela conseguia acompanhar a constante fúria elétrica. Zira, que parecia estar louca, inclinou a cabeça para o lado e disse: "Não estou." Depois de uma longa pausa, Elias disse cautelosamente: "Isso foi uma piada? Ou eu devo estar muito mais preocupado do que já estou?" Os lábios de Zira tremeram, e Elias murmurou algo sobre estar feliz por trazer um pouco de alívio cômico ao exílio de Zera. Zera se levantou limpando as mãos e Elias sorriu. A expressão de Zera mudou ao se virar para enfrentá-lo, seus olhos cintilantes, deixando claro que os termos do acordo deles permaneciam inalterados. E lá estava o grande momento constrangedor, oxigênio se esgotando. Elias soltou um suspiro frustrado e olhou para Zero com os braços cruzados. "Não sou ingrato por você estar salvando minha vida. Na verdade, eu lhe devo uma grande dívida de gratidão. No entanto, não acho que você realmente pensou bem nessa coisa de ser par." Zero continuou: "Bem, para começar, os humanos não escolhem exatamente parceiros através de troca de reparos de navios." Zero esfregou a nuca e franziu a testa. "Tendemos a sair em encontros," ela explicou. "Encontros, sim. Você sabe, conhecendo um ao outro, conversando, vendo se somos compatíveis, de maneiras que não envolvem situações de vida ou morte." Sierra ponderou a ideia e viu um período de teste. Zeus se afastou dele e voltou em direção à nave, avisando que o suprimento de oxigênio ainda estava baixo e que eles deveriam estar prontos para partir. Elias esfregou as têmporas de frustração, mas Zeus falou com o mesmo tom desapegado de alguém discutindo uma atualização de eficiência de combustível. Se eles decidirem que namorar não é o certo, para eles podem renegociar os termos. Zeus sempre quis fazer uma entrada dramática, e esta poderia ser a sua chance. Imagine uma fuga perigosa de um planeta completa com explosões de fundo, uma perseguição em alta velocidade e um salto hiperespaço de última hora para a liberdade. O que ele não havia antecipado era estar sentado na cadeira do piloto, enquanto uma mulher extraterrestre a quem ele havia professado como sua futura companheira monitorava casualmente os sistemas de sua nave com a autoconfiança de alguém que já havia decidido que possuía metade dela. E ainda assim, aqui estavam eles. O Starray tremia enquanto seus motores rugiam de volta à vida. Painéis piscavam sistemas, reiniciavam e um barulho inquietante indicava. Embora nem tudo tivesse sido consertado, eles tinham energia propulsão e, mais importante, uma maneira de sair dessa rocha abandonada. Ela soltou um suspiro enquanto segurava os controles, dizendo: "Muito bem, vamos ver se este monte de ferros ainda sabe como voar." Zira, sentada na cadeira do copiloto, olhou para ele como se estivesse lá o tempo todo, e ele murmurou: "Sua nave está funcional. Meu trabalho é minucioso." "Sim, sim." Elias murmurou, acionando alguns interruptores, e então lembrou-a de lhe fazer uma parada mais tarde. Lá fora, a tempestade continuava a rugir, girando um caos elétrico acima do terreno irregular. Esaías se preparou e inclinou o nariz da nave para cima e acionou os propulsores. A aceleração o jogou de volta em seu assento, e a nave tremeu como uma furadeira de mineração. Sobrecarregada, o metal gemendo em protesto. O painel de controle piscou em algum lugar atrás deles e algo faiscou ominosamente. "Isso é normal," Alia disse rapidamente. "Isso não é normal." Zer levantou uma sobrancelha.
Bem, isso é apenas mais um dia normal para mim. Elias respondeu, sua pegada nos controles ficando ainda mais firme. E isso é o mais importante. A nave rugiu para cima, sacudindo e balançando no ar turbulento, mas conseguiu se manter unida do lado de fora da janela da cabine. As nuvens de tempestade ficaram mais densas e relâmpagos violetas piscavam perigosamente perto. A estrela desviou-se pelo caos, evitando faixas de energia que poderiam fritar seus sistemas instantaneamente. Zira viu isso e permaneceu impassível, enquanto o grande Elias murmurou entre dentes cerrados, reiterando a necessidade de um buffer antes que a nave explodisse. Então, enquanto à medida que subiam para a alta atmosfera, uma tremenda tempestade irrompeu pela atmosfera, colidindo com o motor de bombordo e acionando todos os alarmes a bordo. Meu Deus! Elias gritou enquanto o navio balançava de um lado para o outro, girando de uma maneira não natural. Zer percebeu que o sistema de orientação da nave estava com defeito e que Elias lutava para estabilizá-la, mas a atmosfera estava resistindo. Rastros de fogo apareceram ao longo do casco. Eu percebi. Elias rosnou. Zeus calmamente estendeu a mão e pressionou 2 botões que, pelo que Elias pôde perceber, não tiveram efeito. De repente, a nave estabilizou. Zeus reclinou-se, o que fez Elias piscar. Corrigiu os propulsores de equilíbrio da sua nave, que estavam desalinhados. De nada. Zeus sorriu de lado e Zeus soltou um suspiro balançando a cabeça. Eu juro, se você não estivesse me chantageando para um relacionamento interespécies, eu ficaria impressionado. Zeus reconheceu a admiração de Zeus. Finalmente a estrela errante rompeu a atmosfera. A turbulência diminuiu e as estrelas apareceram diante de Zeus. Helena se deixou cair na cadeira. Tá bom, isso não foi tão ruim. Uma pequena explosão ocorreu em algum lugar no porão de carga, e Helena fechou os olhos. Isso não conta? Sierra olhou para ele, seu olhar luminoso e indecifrável, e disse: Estamos no espaço aberto agora. Eles foram abraçados pela vasta imensidão do espaço, que era como um velho amigo. A nave desgastada gemeu, mas foi mantida à deriva na segurança do vazio aberto. Enquanto Elias se encostava no console da cabine da Star Stray, observando as estrelas se estenderem diante dele, ele teve que admitir que esta tinha sido uma das semanas mais peculiares de sua vida. Zero estava sentada na cadeira do copiloto, assim como desde o começo, e Elias gemeu batendo a cabeça no console. Sim, ele exalou. Estamos livres. Agora você é minha companheira, ele disse. Ela se apresentou como sua companheira, enquanto estava absorta em uma tela de exibição, seus dedos manipulando os controles com destreza. Elias soltou um suspiro frustrado e disse: Você sabe que copiloto não é um título herdado. Certo. Zero mal a olhou, mas ela estava fazendo seu ponto. Ele estreitou os olhos como se dissesse: Você está se mudando assim do nada. Finalmente ela inclinou a cabeça para olhá-lo e esfregou as têmporas dele. Acho que precisamos revisar toda essa questão de mate, ela disse com a voz cheia de frustração. Coisa porque sinto que me comprometi involuntariamente com algo muito mais vinculativo do que eu havia antecipado. Zelis reclinou-se na cadeira, observando-o com aquela expressão ligeiramente divertida e inexpressiva que ela sempre parecia ter. Então, ela exalou com força, dizendo: Você aceitou o acordo. Você é um homem honrado. Você vai quebrar a sua palavra. Zelis assentiu e decidimos nosso próximo destino. Elis levantou uma sobrancelha e gemeu. Ele não sabia o que fazer a seguir. Sua nave mal tinha sobrevivido ao acidente. Então ele precisava encontrar um espaço-porto para reparos completos. E havia também a questão de viajar com uma mulher alienígena, que havia anunciado o status do relacionamento de forma precipitada. Depois de um momento ele perguntou:
você tem um lar. Gostaria de voltar para alguma lua mais agradável, menos aterrorizante, que você planejava visitar antes de ficar presa naquela rocha mortal. Os olhos de Sara passaram rapidamente pela pergunta dele. Ela falou com um toque de incerteza. Não tenho lar. O que pegou Elias de surpresa. Essa não era a resposta que ele esperava. Elias mudou ligeiramente sua expressão e franziu a testa. Nenhum como se você estivesse aqui sozinha. Ela hesitou antes de acenar com a cabeça, seu povo não existindo mais, da mesma forma que antes. Elias sentiu uma pontada de insegurança ao repetir as palavras. Então, você é a última de sua espécie. Ela não estava completamente certa, mas havia um ar de incerteza em sua voz que deixava claro que ela não era a única. Zira não soava como a enigma fria e inabalável que ele conhecera desde que a encontrara. Elias exalou. Bem, isso é ruim. Os lábios de Zer tremeram. É uma avaliação bem básica, mas não está errada. Ele bateu os dedos no console. Certo novo plano. Vamos encontrar uma estação, consertar a estrela errante, conseguir comida que não seja pasteurizada. E então, resolver o resto. Ela o estudou. Então você me deixaria ficar. Mas você realmente não me deu muita chance de perguntar a ela. A expressão de Zira permaneceu quase inalterada, mas houve uma mudança perceptível em sua postura enquanto ela sorria sarcasticamente em resposta. Pela primeira vez desde que caiu naquela lua terrível, Elias sentiu que estava tomando uma decisão sobre seu futuro, em vez de apenas se despedir. Suportar sucessivas tragédias lhe deu esperança de que ele poderia ter ganho mais do que simplesmente um copiloto.